boa noite, meus amores. Aliás, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá onde você vai assistir essa nossa entrevista. Estamos iniciando com a hostess da casa, com a nossa Luciana Berry. Obrigado. Obrigada a vocês. Nosso Chá das 5 hoje, Chá das 5 edição Mano Mayfair. Estamos aqui no centro de Londres e estamos muito bem acompanhados. Vou contar aqui rapidinho um segredo para eles. Acabei de degustar todas as comidinhas de Luciana Berry e você vai ter que vir, Bilu. Traz a mãe. É um evento turístico. Luciana Berry, obrigado por hoje. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui novamente. Foi uma delícia lá na Casa Brasil. E hoje eu gostaria de degustar a sua carreira agora. Degustar como que desenvolveu isso tudo que aconteceu na sua vida nos últimos anos, né? A gente consegue voltar lá atrás naquele picolé que você estava no almoço contando pra gente? Foi lá sim. que começou essa história desse fusion, dessa inquietude do culinar, do cozinhar? Não, eu acho que naquela época as pessoas perguntam, Luciana, qual a ideia de ser chefe? Eu falo, gente, eu sempre fui gulosa. Adoro. Eu sempre fui gulosa. Então, desde pequenininha, eu gostava de comer bem. Lá em casa, minha mãe sempre cozinhou super bem. Teve restaurantes, então eu sempre, pra mim, a culinária dela, é a melhor que existe. Ela fez culinária francesa e a gente, lá na Bahia, a gente almoçava a francesa. Ok. Então, já tinha aquilo dentro de mim, que minha mãe sempre criou a gente assim. Mas a ideia do picolé, não, foi engraçado, porque eu fui na praia, no Brasil, que a gente lá em Salvador tem um picolé capelinha, e foi um dia que eu comi um picolé de amendoim. E ele estava salgado e o menino tinha errado. Olha aí. Porque o picolé eles fizeram com o amendoim salgado. E eu tava comendo um picolé salgado e pedi o da minha irmã, que era o de coco. Eu falei, mano, me dá um pedacinho do seu aí, que aqui tá salgado, tá da fogo. E aí, naquela hora que eu comi, aquela nota do de coco com o salgadinho, pra mim foi uma nota que eu nunca imaginei que eu ia, eu era criança. E aquilo ficou marcado na minha memória, sempre. Mas naquela época eu nem queria cozinhar, porque, depois eu fiz engenharia e não pensava em ser chefe. Mas foi quando eu fiz o Top Chef Brasil, que eu ganhei em 2020, que eu resolvi pegar essa nota, que pra mim era louca, mas pra mim fazia tanto sentido, e jogar no final, que foi o meu último prato do Top Chef Brasil, que me deu o prêmio de Top Chef Brasil. Vamos falar desse Top Chef daqui a pouquinho, com essas surpresas que você fez para os jurados, né? Mas aí lá atrás, não tinha essa ideia, era para ser engenheira, um caminho aí que foi cumprido. Mas aonde que desviou? Foi aqui em Londres. Aqui em Londres? Foi aqui em Londres. A engenheira chegou e virou cozinheira e chefe. Que tem uma diferença. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava na Harrow School, que é a escola onde o Winston Churchill estudou. É uma escola super nomeada. Ela é uma escola interna, só de meninos. E eu ensinava nessa escola. E ia para aqueles todos jantares bem porsches, bem chiques. E a comida era muito básica. Sossa. Era, exatamente. E eu me lembro comendo um steak and Guinness pie, um empadão de carne, né? Com aquela cerveja. E eu me lembro provando o gosto da cerveja, a carne não é dura, o empadão era só farinha. E aí todo mundo comendo e, o inglês é muito educado, né? O inglês, ele não vai reclamar, não vai falar, tudo tá wonderful, tudo tá delicious. E eu olhando para todo mundo na festa, e eu falava, gente, eu tô comendo mesmo? Eu não conseguia comer, porque era muito pesado. E a partir desse dia, eu falei com meu sogro, na época, e eu falei assim, porque ele era housemaster de uma das casas. Falei, será que eu posso cozinhar um dia alguma coisa aqui para uma das festas? Ele falou assim, lógico, o que você vai cozinhar? Eu falei, qualquer coisa. E eu resolvi fazer um estrogonofe bem brasileiro, com batata palha, arroz. E fiz essa festa para uma das casas. Depois de uma semana, tinha um pessoal de outra casa interna do Harrow School, me pediu para cozinhar. E comecei a cozinhar e em 2 semanas eu tive que abrir uma empresa, porque todo mundo queria que eu cozinhasse o estrogonofe. Você está entendendo? Basta um estrogonofe, Bilu, para sua vida mudar.
E aí foi assim, aí eu comecei a fazer estrogonofe, e aí a escola, uma vez, o príncipe Edward foi no Harrow School e a escola me pediu para cozinhar para ele. E aí, nessa época, eu não tinha formação, mas eu cozinhava muito para ele, entendeu? Ele já confiava no meu trabalho. Então, aí eu fiz todo aquele checklist com Buckingham Palace, que você tem que mandar, tipo, todos os ingredientes. Você pega a ficha nutricional com o médico do príncipe, então cozinhei pra ele. Aí depois eu pensei, não... Um estrogonofe? Não, eu fiz um ensopado nesse dia. Um ensopadinho. Eu ia fazer uma moqueca, só que eu pensei, se eu botar dendê, o príncipe vai ter um piriri e vai estar literalmente no trono. E acabei comigo. E eu falei... Eu acabei comigo. Aí eu falei, não vou me arriscar. Então fiz um ensopado que na Bahia é uma moqueca sem dendê, chama de ensopado. No Rio também. A gente tem o que mistura tudo um pouquinho que tá ali, pá, mete no molhinho. A gente bota até no pão. Sim, exatamente. Eu queria ver o Prince Andrew comendo pãozinho com ensopadinho. E aí, qual foi esse feedback aí? Aí o pessoal, eu não fiquei no room o tempo inteiro, foi só tipo para apresentar o menu e depois fui pra cozinha. Mas foi um sucesso, eles comeram, os pratos vieram todos, até pirão eu fiz. Mas é isso que a gente gosta de você, Lu. Você traz mesmo, né? E aí foi assim, depois disso foi quando eu resolvi me formar em fazer gastronomia, eu fiz a Cordon Bleu. Só Cordon Bleu. E aí foi quando, tipo, eu consegui ver que eu poderia fazer uma coisa para a culinária brasileira, aprendendo as técnicas francesas e tentando introduzir os ingredientes brasileiros numa culinária que eles não conhecem. Porque logo depois que eu me formei, eu me inscrevi no Masterchef Profissionais da Inglaterra. E aí até o meu chefe do Cordon Bleu falou, Lu, você não tem chance, você acabou de se formar. Eu falei, ai, chefe, deixa de ser chato. Qual foi a colocação? Eu fui pra semifinal. Chefe. E aí ele falou, Luciano, o que você tá fazendo no programa? Porque fui passando da primeira, da segunda, da terceira, da quarta. Eu falei, chefe, eu tô sendo eu. Então o que eu fiz? Eu peguei os ingredientes brasileiros, botei numa bancada e eles ficavam chocados, porque eles nunca tinham... o que era aquilo. Nunca tinham visto assim a mandioca, o chuchu, o caju, nunca tinham visto. Então, a bancada dos outros chefes era a mesma coisa, era batata, ervilha, carneiro e acabou. E a minha era tudo era indígena, era africano, era tudo diferente. Um maxixe, já pensou? Era tudo, bacalhau, não era tudo. E aí foi muito engraçado, porque um dos chefes, um pessoal escreveu no Twitter que a chefe brasileira, quando eu já estava na semifinal, ela não parecia ser uma chefe profissional. Porque eu era muito feliz. Adoro. Vocês não fiquem muito risonhos aqui não, hein? Porque eu era muito feliz. Tu sambava? Tu deu uma dançadinha em algum momento? Não, mas eu sou... Nessa época, não. Nessa época não. Mas tipo assim, as câmeras... A gente é muito... expressivo, né? Então o latino já é assim, o brasileiro é assim, a gente tem emoções que tá no nosso sorriso, tá no nosso olhar. Então a câmera fazia uma coisa, fazia aquela cara, sabe aquela coisa tipo, a gente sendo a gente. Expressivo. Teve uma amiga que falou assim, Lu, que coisa incrível, você na televisão é igualzinha pessoalmente. Eu falei, gente, mas eu tenho que mudar? E você agora com realities, né? Essa não foi o primeiro, não foi o segundo. Ainda é uma surpresa o que acontece com você nesses realities? Nessas competições? Sim, sempre é surpresa, porque nessas competições a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tipo, realmente como passa na TV, é o que passa. Então, eles realmente... Na verdade, esses programas de TV, de culinária, de competição entre chefes, eles têm uma coisa atrás disso. Tipo, eles querem deixar, às vezes, do chefe mentalmente cansados. Olha... Porque, tipo, todo chefe que entra numa competição sabe cozinhar. Mas você deixar você estressado, mentalmente estressado, é difícil você cozinhar assim. Porque a comida sente. Tá. Então, eu acho que, por um lado, eu dei sorte nisso, porque, tipo, Bahia é toda... Eu sou assim. Não vai estressar. Não vai estressar, não, mamãe. Se botar um axé, então... na questão mesmo de Cordon Bleu, para quem não sabe, é a maior escola na Europa ou no mundo? No mundo. No mundo.
E aí é muito difícil entrar? Não, Brasileiros que gostariam de estar nesse lugar hoje, tem como chegar e aplicar do Brasil, daqui da Europa? Tem. O Cordon Bleu até abriu em São Paulo e no Rio. Eu fiz até um programa para Ana Maria Braga lá no Cordon Bleu do Rio. Então, porque antigamente as pessoas tinham que vir para Paris ou para Londres, mas agora tem Cordon Bleu no Brasil. E é uma escola fantástica. É super fácil de aplicar. É um pouco complicado porque, tipo, você tem que se dedicar muito para você passar. O entrar não é tão complexo quanto ficar e ir passando e se certificar. Sim. E quando as pessoas se formam, geralmente eles acham que a vida de chefe é glamour. Porque às vezes eles falam, nossa, acham que sempre tá dando televisão e eles saem de lá e vão trabalhar 75 horas por semana e acaba desistindo de ser chefe. Quando eles realmente veem que não é aquele glamour de ser chefe, como as pessoas mostram, jurado de programa. Então, é igual produtor, então, né, Bruno? Tem que carregar aquele pianinho, tem que carregar o saco da batata. Quando chega no restaurante não tem um menino para pegar. Agora, qual é a melhor parte do sucesso, da fama? Qual é a melhor parte para você de sair desse lugar onde estava naquela escola para estar nesse lugar hoje? Qual é a melhor parte? Sem modéstia. Para mim, a melhor parte é mostrar uma cultura, uma gastronomia que ainda é desconhecida. E tá lutando, porque eu sempre falo, eu não consigo mostrar a gastronomia brasileira sem mostrar a cultura. Então isso para mim é o meu presente. A gente tá mostrando tipo cada carinha que tem no Brasil, cada costume, cada raça que entrou, tudo no mesmo conjunto. Então mostrar para um povo que tipo conhece o Brasil muito pelo futebol, pelo samba, e esquece que a gente tem muito além. Não somos só feijoada. Não somos só feijoada. Maravilhoso. Não somos só churrasco. A gente tem, tipo... É um Brasil. Por isso que eu falo que, tipo, o brasileiro, ele não tem uma cara. O brasileiro tem a cara de todas as pessoas, porque a gente foi... Por isso que a nossa gastronomia, a nossa cultura é tão exótica, porque você vê, tem português, espanhol, libanês, francês, japonês, italiano. Então a gente tem o mundo inteiro. Então a nossa cultura é muito rica por respeitar a cultura de cada um e fazer a cultura brasileira ser tão diferente. E aí não tem dono da cultura, não tem dono do país, não tem dono do ritmo, não tem dono da comida. A briga da muqueca. A muqueca, ela é baiana ou ela é capixaba? A muqueca... Eu, como baiana, vou falar que a muqueca é baiana. Mas são muquecas diferentes, né? Eu acho que talvez se tivesse outro nome não teria essa briga. Maravilhoso. E já que a gente está falando de muqueca, por que a gente não vai falar da onde que chegou essas seus bebês? Que é a sua marca, seus produtos, as pessoas levam para casa e comem essa fusão que você falou aí de muitas culturas. Como é que você chegou a esse produto? Eu, em 2014, quando eu fiz o Masterchef Profissionais, tem um programa aqui na televisão que chama Dragon's Den. Maravilhoso. E uma das Dragons falou para o meu ex-chefe, quando me viu na TV, essa mulher tem que fazer um molho para estar no supermercado. Era aquela loura maravilhosa, poderosíssima? Ou a não era a Débora, não, era outra, na época. E aí, porque era uma coisa diferente para eles, então... Ela viu minha personalidade no programa e aí isso ficou na minha cabeça. E aí quando deu a época do Covid, tipo, eu tava sem fazer muitos eventos, cozinhando pro NHS, fazendo as marmitas pro NHS, e foi a ideia que eu pensei, nossa, vou pegar aquilo lá de 2014, porque agora eu tô com tempo. E aí resolvi mostrar para essa empresa, que foi a mesma empresa que fez o chocolate Green and Black. E mostrei para eles que eu queria que eles desenvolvessem comigo. A receita estava ali, mas eu queria que eles me ajudassem com o manufacture. E eles falaram, Luciana, a gente não pode pegar mais, porque a gente já está lotado. E na época do Covid, todo mundo queria fazer um produto. Todo mundo que estava cozinhando em casa. Uma explosão de criatividade. Exato. E Luciana, a gente não pode. Aí E aí eu falei, não, de boa, sem problema, mas prova aqui um pouquinho do meu molho. Na hora que eu dei uma colherada do molho de moqueca, o cara olhou pra minha cara e falou, o que é isso? E aí eles falaram, não, a gente vai querer fazer os seus molhos. Gente. E aí foi a moqueca, a pimenta e o refogado.
foi assim que a gente estava nesse almoço, né? Tudo que você apresentou pra gente aqui, aliás, tudo que você apresentou também no Casa Brasil, era isso. A gente comia o pão de queijo e falava, o que é isso? Aí come a mandioca, o que é isso? Aí come o seu tartar de atum. Tudo que a gente come seu tem esse olhar, né? Tem essa, a gente começa a pensar, a gente começa a se desafiar, a gente começa a viajar. E aí eu falei pra você aqui, né? Você é uma cientista gastronômica, porque você inventa, testa e articula coisas que não existiam, né? Você inventa. E essa invenção, o cara parou tudo e falou, quero fazer a moqueca. Foi esse aqui. Foi essa receita. Foi essa receita, é. Dragon Dean olhou e apostou, né, falando, e uma empresa daquela muda tudo e fala, para essa produção aí, tira essa farofa desse não sei o quê. E aí você desenvolve os outros dois logo após? Eu desenvolvi os 3 juntos. 3 juntos. Os 3 juntos. É porque, tipo, o refogado, é porque eu vejo aqui várias pessoas e elas não têm muito tempo para cozinhar. Então essa aqui é a base de qualquer prato. Na verdade, é isso aí, é cebola, tomate, alho, ervas e azeite. Aquele nosso molhão básico para qualquer coisa. Para você começar a cozinhar, você coloca isso na panela e você coloca frango, carne, o que quiser. Essa é a base de qualquer culinária. E o pimenta. Quando eu olhei, eu não entendi. Eu falei, será que é aquela pimentinha que a gente bota sempre na mesa? É isso? Que fica dipping? Exato, ou a pimenta mesmo de... Não, essa é a pimenta para dipping. Tá. É aquela pimenta mais para você comer com pastelzinho. Ela não arde muito, ela é feita com gengibre também para dar aquele frescor. Maravilhoso. E a ideia é isso, ficar trazendo, né? Os donos estão indo embora. Um beijo, meus amados. Thank you so very much. E a moqueca, o carro-chefe. E aí, qual é... eu estou aqui hoje só te desafiando. O que você acha que essa é a melhor moqueca do mundo? Porque esse cara tá louco, né? Ele fez uma coisa do zero, ele não conhecia a comida brasileira. E você hoje tem uma das potinhas de moqueca mais famosas da Europa. É porque ele não conseguia, ele não sabia o que era moqueca. Então, isso é uma receita minha que eu já elaborei há anos, só que eu nunca pensei em botar num jarro. Então, e é uma coisa praticidade. Você abre o vidro, você coloca na panela, esquenta e você coloca peixe, camarão, lagosta, o que quiser. Eu amo a simplicidade da Lu explicando. Boto no potinho e vai, e aí eu fico milionária, maravilhosa. Amanda, na questão dos programas, dá mesmo para um bom chefe hoje, porque você virou uma referência e um exemplo, um monte de gente quer, né, hoje tá nesse métier, você chamou atenção, uma mulher, né, é importante a gente falar, a mulher nordestina, de novo, o sotaque, a gente ouve, e é muito bom a gente estar ouvindo, eu falo sempre da Juliette, que hoje em dia é a minha referência paraibana, é uma mulher brasileira, com sotaque nordestino, que está aí despontando e quantas você não imagina ou imagina. Tem esse lugar de representatividade? Te dá essa responsabilidade? Não, lógico que dá, porque ainda mais a gente não tá no Brasil. A gente vê que tudo aqui fora é muito mais difícil. E às vezes as pessoas já acham que é super mais fácil estar aqui fora e fazer, e a gente sabe que não é. Foi um dia eu estava fazendo uma live e aí uma mulher respondeu, nossa, mas qual é a dica? Porque você parece ter tido muita sorte, você é muito sortuda. E na hora eu fiquei, as pessoas veem o trabalho agora, mas não viu o que fez de me chegar até aqui foram, tipo, anos de trabalho. Anos de coisas que foram acontecendo, como a gente brasileiro, que às vezes até sofre um pouco de preconceito, como todo mundo passa, e eu já passei também, mas aquela coisa não deixar nada te derrubar. Eu sempre falo, tipo assim, se uma coisa acontece com você, tipo, pega aquilo como aprendizado, passa por cima, aprende isso, não faz com ninguém. Mas a gente vai amadurecendo aqui fora de uma forma, e ser mulher aqui, poder mostrar essa força, ainda mais na parte de gastronomia, que a gente sabe que chefe profissional tem aquele preconceito, porque a gente vê que quando passava para ser um chefe profissional, você só vê homem no restaurante. A gente era mais baseada como cozinheira, não como chefe. A coisa tá mudando e foi bom tá
fazendo parte desse processo. E como mulher brasileira, fora, tá numa área que não tem muita mulher, então é gostoso. Eu vi como você se emociona em falar disso, dessa sua trajetória, porque nunca é fácil, nunca é sorte, né? Imagina quantas renúncias você com seu filho, que ainda é pequeno e tudo mais, para estar construindo isso tudo. E Mano Mayfair, vou estourar só um cadinho aqui, Dila, vou estourar só um cadinho aqui, pode? Produção, posso? Produção? Dila, deixa. Vou estourar aqui só um cadinho pra gente falar desse Mano Mayfair, que nos recebeu aqui lindamente os sócios ali, vocês, a equipe, desde a outra vez na Casa Brasil, do tasting pra imprensa. Como que lhe apareceu, mano? Os meninos, o Roman e o Alex, são tipo meus irmãos. Eles entraram em contato comigo. Eu não conhecia eles. E aí eles queriam abrir um restaurante aqui em Mayfair de comida latina e japonesa. E aí eu fiz a entrevista com o Alex e ele ligou. Eu saí daqui e eles falaram: será que você pode voltar amanhã? Porque ele queria me apresentar o Roman. E aí eles mudaram de ideia total de fazer comida latina, queria ser brasileiro. Mesmo eles não terem ido do Brasil, nunca foram, mas eles acreditam, quando eles me viram, eles viram, nossa, isso aqui é o Brasil. Mesmo eu não ter ido no Brasil. Você vende muito bem, você vende muito bem o nosso Brasil na culinária. Mas foi gostoso, porque agora a gente criou esse restaurante, que é brasileiro japonês, com cardápio todo em português. As pessoas, os ingleses, 85% das pessoas que vêm aqui não são brasileiras. E ensinar eles o que é a culinária brasileira é fantástico. Mas foi bom porque vocês hoje conseguiram provar o cardápio. E o brasileiro, quando conhece, sabe, é Brasil, mas é de um olhar diferente, né? Tipo, não é aquela coisa óbvia. Você desafia o brasileiro com a sua própria comida básica. Isso é muito incrível. E tira a gente da zona de conforto. E aí, quando você diz que todos os ingleses que vêm aqui, os 85%, ainda pedem em português, aí me traz aquela questão cultural. Que a base da nossa cultura é a nossa língua portuguesa de mãe, né? E é isso que faz com que eles se conectem mais ainda com a comida. Porque eles falam a língua, eles se comunicam com a gente, eles são a gente um pouquinho. Porque o inglês é apaixonado pelo nosso país, né? Pela gente. Nunca foi lá, nem gosta de samba, mas gosta da gente. Então, queria te agradecer, me emocionei muito em saber isso, que o teu cardápio é em português, que eles falam português com vocês e eles entram nessa experiência brasileira que você oferece aqui, com a nossa plantinha, com a nossa comidinha, com a nossa palavra, com o nosso DJ e no maior centro mais famoso da Europa, que é em Piccadilly. Gostaria de agradecer aqui, primeiro, Luciana Berry, a sua equipe do Mano Mayfair, a Dani Paiva também, que está sempre nessa parceria, aos idealizadores, a Lene Matos, nossa patrocinadora, nossa madrinha do nosso Chá das 5, edição Mano Mayfair. E a gente volta daqui a pouquinho. Obrigada.